Programa Negócios de Valor conversa hoje com um dos empreendedores mais admirados do estado do Piauí, Silvio Leite, que também já ocupou vários cargos na gestão pública. Silvio, eu queria que você começasse primeiramente contando um pouco da sua trajetória. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar resumir para quem está assistindo em casa. Bom dia, Carla. Carla, eu frequentei escolas, né, que eu digo que se fosse pagar não conseguiria pagar. Eu ainda não tenho formação superior, me sinto devedor disso aí, mas tive uma formação na vida profissional assim ímpar. Eu comecei a trabalhar como contínuo nas Casas Pernambucanas. Naquela época era uma empresa exemplar, era sonho de todo brasileiro ingressar nas Casas Pernambucanas. Diz uma piada que as meninas do Ceará, quando nasciam, a mãe passava a mão na cabeça: cresce, minha filha, para casar com o gerente da Pernambucana. Essa empresa nem existe mais, o que é um exemplo de como a economia é dinâmica, né? Depois eu tive uma outra escola, uma escola muito fantástica, que foi de laboratórios, qual foi a grande lição? O aprendizado constante. Para você dialogar com o médico, você tem que estudar, você tem que saber. Depois eu fui para a Monarch, qual foi a grande lição da Monarch? O efeito da promoção. E foi isso que me deu um upgrade enorme na minha vida, quando, pelo belo trabalho que eu fiz aqui no Piauí, no Maranhão, eu fui convidado para trabalhar no Armazém Paraíba. E aí foi outra história, uma convivência que se confundiu entre ser funcionário, entre ser parte da família. Os Claudinos me deram uma chance de vida única. Eu aproveitei cada oportunidade que eles me deram, inclusive num processo de formação que eu emprego muito hoje, que me deram a oportunidade de eu viajar. E cada viagem é um aprendizado. Eu digo que se você vai daqui para Parnaíba, ao longo da estrada você vê alguma coisa diferente que você às vezes emprega no seu dia a dia. E os Claudinos me proporcionaram isso aí, uma convivência enorme no mundo dos negócios, do Piauí e do Brasil. Eu tinha assim uma autonomia muito grande, né? A gente vai crescendo. Relação patrão-empregado, você vai crescendo, eles vão confiando, você vai fazendo, vai dando certo. Quando dá errado, sempre recua, mas aí você tira lições dos erros. Eu digo que errar não é problema, o problema é você repetir os erros, tirar lições dos erros e não repetir os erros. O que a gente tem que repetir é os acertos. Existe uma relação aí de gratidão muito grande com É uma relação que eu digo que... E essa é uma lição que eu dou, Carla, principalmente para a juventude, nas minhas palestras. Um dia eu vou lhe convidar para uma palestra minha. Já tive a honra de assistir. É que eu saí da empresa e mantive as portas abertas. Tanto que, sem nenhuma necessidade de emprego, nem de trabalho, nem de renda, há 5 anos eu fui chamado pelo professor Valdeci para concluir uma etapa de ampliação do Shopping Center São Luís, que eu tinha lançado lá atrás. E eu fico dizendo o seguinte: e se eu tivesse fechado a porta, que porta eu iria abrir? Entendeu? É uma relação muito próxima, uma relação de confiança. Eu saí do Grupo Claudino quando ninguém imaginava que eu ia sair, por uma mudança de vida. Isso também você tem que ter coragem. Não, você tem que ter coragem de tomar a decisão, né? E naquele momento eu achei que tudo que eu poderia fazer já tinha feito. E para mim o ápice foi não só o lançamento da Onyx a nível nacional, onde a gente teve uma oportunidade de conviver com a alta direção das grandes emissoras de Globo, nas telenovelas e tudo, como o lançamento, quer dizer, a ideia, o lançamento, a construção e a inauguração de um equipamento que é privado, mas que é público, que é o Teresina Shopping. Na época foi um case, né, a gente, no Brasil inteiro, e hoje esse Teresina Shopping faz parte dessa comunidade, fazendo muito das coisas que a gente fez lá no passado. Foi um case de marketing assim, que a Abrace incorporou. Algumas vezes eu fui lá para poder explanar como que foi feito e tal. Mas a gente sentiu a necessidade de mudar. Teve um momento que você foi para o Poupa Ganha, né? Fui para o Grupo Meu Norte. E aí também, cara, foi uma fase importante para mim, e que vai fazer parte da minha história. Uma hora eu vou escrever o livro, é que eu tive a oportunidade de levar para o Brasil inteiro a capacidade de trabalho do piauiense. A gente lançou o Poupa Ganha em 17 estados, inclusive São Paulo, com piauienses. Ainda hoje eu encontro por aí e tenho notícias de publicitários, produtores, pessoal, proprietários de agências, de câmara,
que ficaram em Campinas, foram para Curitiba, ficaram em Belém e são donos do seu próprio negócio. Então o Poupa Ganha foi assim, um negócio de muito orgulho. Foi um jogo que ninguém fala mal do jogo. Infelizmente, o Brasil, ninguém tem coragem de legalizar o jogo, né? A Caixa Econômica faz e faz mal. É uma evasão de divisa, a gente gerava oportunidade de trabalho, emprego, renda, porque os prêmios. E por uma decisão do Paulo Guimarães, ele descontinuou, mas ainda hoje a gente sente falta porque tudo era muito bem feito. E aí veio uma decisão de sair da zona do conforto, que eu digo, quando você é empregado, tem uma grande vantagem. Todo dia 5 você tem um salário. E eu, nas minhas viagens, conheci o negócio, que aí é outra coisa que eu prego assim como exemplo, a curiosidade. Você tem que saber das coisas que estão acontecendo do seu lado, o que é, para que é. Aí vem a história das viagens, né? O legado das viagens. Eu conheci na Paraíba um negócio de recebimento de contas, embrionário, em 1997, 98, eram as farmácias e supermercados recebendo contas. Eu digo, rapaz, esse negócio vai ser bom, porque os bancos estavam começando a tirar os clientes das agências, né? E tem muita conta. A tecnologia estava começando, o pagamento na internet e tal. Eu digo, mas esse é um negócio bom. E conversando com esse empresário lá da Paraíba, Marcelo Gondim, eu criei a marca, Pague Contas. Eu digo, rapaz, eu vou ter um negócio desse. Fui em São Paulo, comuniquei ao Paulo, eu vou pôr o meu negócio, Pague Contas, eu preciso ter meus filhos do meu lado. Rapaz, tu é louco, você é publicitário e tal. Mas passei um ano maturando, conhecendo, que é isso, outra coisa que você precisa. Amadurecer, você precisa conhecer. Eu fui conhecer, quase todo final de semana eu vinha para o Rio Grande do Norte, Paraíba, onde esse negócio existia, visitando, estudar e tal. Quando eu me senti preparado, eu ia lançar o Pague Contas em Belém, né, porque meus pais moram lá, e eu sentia assim, muita falta de conviver com meu pai, meus filhos conviver com o vovô, com os tios e tal. E cheguei a começar lá, esse negócio lá. Mas no meio eu tive Papai do Céu me tirou um filho, o Anderson, a falta dele enorme. Carlos, ele era um líder num mundo tão carente de líder. Tinha 13 anos. E eu trouxe o Anderson para cá. Mesmo sendo matéria, se você está longe, você está longe. Se você está perto, está perto. A mãe dele era daqui e tal. E nisso deu um vácuo enorme, mas, mais uma vez, o seu Valdeci foi meu conselheiro, né? Disse, Silvio, começar um negócio em qualquer lugar é muito difícil. Principalmente no lugar onde você não é muito conhecido. Verdade. Se eu fosse você, começaria esse seu negócio no Piauí. Lá as pessoas lhe conhecem. E eu comecei, cara, sem ninguém acreditar. Só eu e até meus filhos era sempre com o pé atrás. Com muito trabalho, muita obstinação. Fizemos um trabalho enorme de prospecção. Pague Contas chegou a ter quantas unidades? Chegou a ter mais de 800, em 126 municípios. Só teve um que era uma meta de marketing, eu nunca consegui, mas eu vou contar. E as pessoas desconfiavam. Pô, Silvio Leite, marqueteiro, publicitário, esse negócio de receber conta e tal. Eles diziam, e o dinheiro, vai para onde? Era assim uma confusão. Porque primeiro, veja só, eu tinha que conquistar o comerciante. Muitos me conheciam. Depois do comerciante, tinha que conquistar o cliente. Ele pagando a conta chegava. Paga. Então foi um trabalho muito grande. E a gente prestou um serviço enorme, foi com um modelo único no Brasil. Pague Contas, a gente não só recebia a conta, mas a gente pagava a condição civil, tinha uma série de outros serviços agregados. Mas chegou a hora, né? Você vê, esse negócio hoje não é Quando nós começamos, era lixo bancário. Ninguém queria. Foi assim e tal. Depois passou a ser luxo bancário. Os grandes bancos passaram a querer montar as suas redes. O próprio Banco do Brasil, de quem eu fui correspondente bancário, o Bradesco, o Santander e tal. E se há 5 anos eu tivesse tomado a decisão de vender o Pague Contas, eu teria ganho muito dinheiro. Mas segui os aconselhamentos dos meus filhos, vamos ficar e tal. Mas teve uma hora que a gente estava sendo engolido pelos bancos, né? Um outro fator que é o fator segurança, né? As pessoas, a gente uma hora parou de crescer porque se a pessoa não foi assaltada, o vizinho foi assaltado. Então, mas ficou uma marca consolidada nesse estado, prestamos serviço. Eu
visito às vezes outros postos de recebimento, que não tem nada a ver com Pague Contas, que diz, aqui recebe quando recebe. De que é isso aqui? É Pague Contas. Mas não é da Caixa, é do Bradesco. Ainda é de vocês? Esse não, negócio? nós passamos para uma grande rede nacional e hoje eu estou cuidando de Silvio Leite, cuidando dos meus filhos, cuidando... Da sua principal empresa, que é você. Porque eu não tive tempo, né? Então, ninguém acredita nesse estágio de vida que eu estou. Eu não uso mais relógio, eu acordo, não tenho hora de sair de casa. Casualmente, esses dias que você me procurou, eu tinha algumas coisas a fazer, mas estou bem adaptado, Tenho uns projetos pessoais que eu pretendo executar no Piauí, porque eu sou muito grato ao Piauí, pela acolhida minha, aos meus filhos e tudo. Então, eu quero continuar ajudando, contribuindo com o Lar de Maria, né? Com a Pai de Piripiri, com a creche Dom Abel. E quero ter duas coisas que eu vou fazer. Uma na verdade são três. Uma é uma escola de música, para proporcionar à garotada e à juventude, né, o aprendizado de música na partitura, porque se ele é um músico que lê, na partitura ele é músico em qualquer lugar. É uma profissão e tira o menino da rua. Eu faço isso lá na minha cidade, em Martins. Tem há 30 anos que eu faço isso. E uma escola de dança, para proporcionar às mães pobres que têm as filhas com aquele sonho da escola de dança e que o Estado até dinamizou agora, mas que durante muito tempo alterna de gestão, então eu vou fazer. E outra é tornar Teresina uma cidade linda, florada. Pronto. Cidade dos ipês, cidades do flamboyant, não sei por que a gente... Eu já me propus, isso, né? Eu disse, prefeito, eu não cobro nada, vamos fazer essa cidade... Quando você plantar um ipê e um flamboyant, depois de 5 anos você não cuida mais dele, ele vai buscar água, ele flora, e a gente cidade fica mais bonita. Torna, que é meu projeto, tornar João 23 uma atração turística internacional. As pessoas vão para o Japão na florada das cerejas, as pessoas vão para Gramado para quê? Para fazer fotos. Hoje mesmo tem uns amigos meus lá que vão receber prêmios lá no Festival de Gramado. Então, por que não Teresina? Tornar de setembro até janeiro, que setembro saía do IP, para amanhã. Então, tenho essa proposta, tenho avançado, eu já tive um viveiro de mudas e eu vou fazer, eu vou realizar. Ótimos projetos. Silvio, perguntar para você agora, você falou aí da gratidão pelo Piauí, por Teresina. Eu queria que você falasse sobre as potencialidades que o nosso estado tem, que muitas vezes as pessoas não exploram. É porque o piauiense não acredita muito nas coisas. Aí, às vezes, se destaca um ou outro e fica, tá, entendeu? Esse estado tem uma potencialidade enorme de tudo. Primeiro, tem uma gente que é pessoal trabalhador, pessoal honesto, pessoal leal, é coisa que você não encontra em todo lugar. Precisa, às vezes não tem a liderança, não tem a oportunidade. Você vê grupos que estão aqui, né, que cresceram aqui no Piauí, que se for para qualquer lugar do Brasil são grandes grupos. O Grupo Claudino é um. O Grupo Médio Mais está aí negociando com os americanos, mas é um grupo de saúde enorme em qualquer lugar, prestando serviço. Eu conheço, lembro do Cerqueira debaixo do pé de uma mangueira, mas que é fruto do trabalho. O cara vive do trabalho? Não. Quantos empregos ele gera? O Reginaldo Carvalho também. E tem tantos outros exemplos que vivem no anonimato que a gente não conhece. Olha, o Piauí tem uma localização privilegiada, tem um clima privilegiado, tem água, no subsolo tem muita água, mais do que Israel, mais do que qualquer outro lugar. Potencialidades turísticas, cara, que é o meu viés, esse estado, poucos estados no Brasil têm assim um leque de opções turísticas, porque tem, é praia, não, o turismo não é só praia. O turismo é arqueologia. Tem praia, serra. Arqueologia, tem serra. Arqueologia. Tem cultura. Olha, aí tem... Turismo natural. Turismo natural. Aí você diz, não, mas você viaja num lugar só para ver a paisagem? Só para ver a paisagem que o Papai do Céu deu de graça. Mas o mundo construiu monumentos... infraestrutura. Que viraram atrações turísticas, está aí a Torre Eiffel, está aí o Cristo Redentor e tantos outros. E o Piauí tem esse natural. O Piauí tem uma culinária ímpar. Tem nada a ver a nossa culinária aqui com a culinária da Bahia, que Minas e tal, e a gente não dá valor, a gente tem a vergonha da buchada, a vergonha da panelada, entendeu? Tem a religiosidade, olha, o Semana Santa em Oeiras é um negócio lindo, porque tem tudo que os olhos gostam, que o coração se emociona, tem cor, tem som, tem envolvimento, tem emoção, tem tudo. E os piauienses não conhecem.
A Serra da Capivara é um negócio patrimônio mundial e poucos piauienses pegam os seus filhos e saem daqui para ir para lá. Cânion do Rio Puti. Cânion do Rio Puti é coisa que enche os olhos, entendeu? Pedra do Castelo, sítios arqueológicos na região de Valença, então precisa despertar. Eu que me frustrei, só vi que tinha ficado lá quase 7 anos, no dia que fui pedir para sair, porque tive que fazer um discurso e fui ver, entendeu? Não consegui fazer muito porque você não consegue uma emenda parlamentar, você vai, rapaz, vamos fazer essa estrutura. Isso quando foi secretário de Turismo? Quando secretário de Turismo. Vamos fazer essa estrutura aqui lá em Barra Grande. O turismo é o maior gerador de emprego, oportunidade de trabalho. Olha, você pega uma senhora sem muito estudo, que ela entra numa pousada limpando o chão, ela pode chegar governanta. Um garoto que vai num restaurante lavando o copo, pode chegar gerente. Entendeu? A Bahia gastou milhões para levar a Ford para lá. E não gera um emprego que a infraestrutura turística que eles fizeram lá gera. E gera permanente. Então, a gente precisa despertar para isso aí. Eu vejo o Piauí com muita potencialidade, muito mesmo. Tem tudo e tem crescido aos trancos e barrancos. Precisa que a gente tenha gestões que pensem mais no Estado do que no projeto político. Silvio, para a gente ir finalizando, o que as pessoas que têm vontade de investir nessa área de turismo devem levar em conta antes de abrir um negócio? Pesquisar, conhecer e fazer o melhor. Uma questão que peca-se muito na qualidade da prestação de serviço. É isso aí. Se você conhece, se você pesquisou, você conhece, você se dedica, você é entusiasmado, você monta uma coisa que é fundamental. Equipe. A possibilidade de dar errado é muito remota. Tá bom, então. Qualquer negócio. Com isso aí, é você acreditar. A pessoa começa sem acreditar, e tal. Não monta equipe, faz emprego de favor, de compadre, de comadre e tal, aí não vai para frente. Mas monta equipe profissional. Acreditar, pesquisar, conhecer. Formar equipe. E trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas e ir para frente, que o resultado ele vai colher, eu não tenho dúvida. Obrigada, então, pela sua participação aqui no programa Negócios de Valor. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com mais novidades para você.